Olá, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre todos vocês. Seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar e seja sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos na nossa jornada feliz. E podemos com alegria dizer: até aqui nos ajudou o Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor, que deu a sua vida por nós. Ele é o bom pastor, que dá a sua vida, que deu a sua vida por suas ovelhas. Ele deu a sua vida por nós. Isto é muito bom. Nos coloca numa posição privilegiada, numa posição abençoada, de poder dizer que nós conhecemos o bom pastor. E ele mudou a história da nossa vida. Ele que veio para nos dar vida e vida com abundância, nós podemos testificar que a palavra dele é verdadeira, porque ele mudou a história da nossa vida. O bom pastor mudou a história da nossa vida. É um privilégio poder dizer: eu conheci o bom pastor, eu conheci aquele de quem Davi falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu o conheci, ele veio e ele me libertou. Eu posso dizer isto, você pode dizer, nós podemos testificar isto para esta geração, que nós conhecemos o bom pastor. O bom pastor é o Senhor Jesus Cristo, o que deu a sua vida por nós, assim como Davi, na sua declaração, no Salmo 23, ele diz, com toda a convicção na sua alma: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor eternamente. O que Jesus veio fazer? Veio nos dar vida, e vida com abundância. Então que você tenha a ousadia de testemunhar isto para esta geração, porque elas estão precisando ouvir de quem conhece alguém que tem a solução para as aflições que elas têm enfrentado. E nós conhecemos alguém que tem a solução. E esse alguém é ele, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero ler com você o que nós encontramos no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso de número 46. É muito importante nós termos em nós a convicção de que nós podemos clamar, e nós precisamos clamar. Precisamos clamar quem tem a solução para os problemas da minha vida. Clama a mim e eu te responderei. Deus já deixou isso bem definido para nós, por boca de seus profetas. Clama a mim. Clamar a Deus é algo que Deus colocou à nossa disposição, é uma porta aberta. As portas que Deus abre para nós, ou a porta que Deus abre para o ser humano, é algo extraordinário, porque é um recurso que não emprega a força humana. Não emprega a força humana. A porta que Deus abre para mim, para você, é um recurso que Ele coloca à nossa disposição para o nosso sucesso, para as nossas conquistas, para que Ele seja glorificado em nós. E a porta que Ele abre para nós não emprega a força humana, é o poder de Deus em ação em nosso favor. E clamar faz parte da resposta de Deus em abrindo portas para nós, para a nossa casa e para a nossa família. E aqui nós vemos em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso de número 46. Este homem tinha alvo, ele sabia onde queria chegar, e ele sabia que ali estava quem veio para abrir a porta da bênção que ele precisava, sem esforço humano, um recurso dado por Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. A única coisa que ele precisava ter era a fé, mas a fé também é um recurso dado por Deus, que
que nós adquirimos pelo ouvir, e pelo ouvir exatamente a palavra de Deus. Então, leia comigo, ouça aí, Marcos capítulo 10, e a partir do verso de número 46 está escrito: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava. Agora ele já gritava, já não era clamor. Agora cada vez ele gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. No verso 51 de Marcos 10, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Que coisa boa! Ele tinha um problema. A situação para ele era um caso perdido aos olhos humanos. Mas o que é que Jesus Cristo veio fazer mesmo? Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então eu quero falar para você hoje que vale a pena clamar ao Senhor, que vale a pena clamar a Deus. Nós lemos também o salmista dizendo no Salmo de número 120, ele também, nas suas aflições, nas suas pelejas na vida, ele fala para nós, no Salmo de número 120, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então ele tinha convicção do que ele estava fazendo na sua angústia. Ele estava clamando a quem ouve. Ele estava clamando a quem tem a solução para os problemas da nossa vida. E aqui o cego, ele seguiu o mesmo caminho do salmista. Ele clamou. É muito importante que Jesus já havia entrado na cidade de Jericó, ou talvez ele estaria vindo de outro local, passou pela cidade de Jericó e estava saindo. Ou às vezes quando ele chegou em Jericó, o cego Bartimeu, em Mateus também fala para nós que eram dois cegos, eram dois. E o Mateus fala para nós que os dois cegos foram curados. Mas é muito gostoso ler isto aqui em Marcos, em que ele escreve que o Bartimeu, ele clamou, ele teve a ousadia de clamar ao Senhor. Clamou por quê? Porque ele estava tendo um problema, que para ele era um caso perdido. Ele não tinha condições de reverter a sua cegueira. E acredito eu que não havia médico oftalmo naquela época, naquele local. Não havia cirurgia, não havia recurso cirúrgico para que ele recuperasse a sua visão. Então, para Bartimeu, o necessitado do texto que nós acabamos de ler, o homem de fé do texto que nós acabamos de ler, para este homem necessitado, para este personagem que aparece aqui, dependendo de Jesus, exercitando a sua fé, fazendo o que os profetas disseram, clamar a Deus, fazendo o que eles mandaram fazer, clama a Deus, fazendo o que o salmista fez, na minha angústia eu clamei ao Senhor. E o cego, vendo que a oportunidade dele ter a sua visão recuperada havia sido enviada dos céus,
Deus havia enviado Jesus Cristo exatamente para isto, para buscar e salvar o que estava perdido, não apenas salvar da condenação eterna, salvar da morte eterna, salvar, livrar do inferno eterno, do lago de fogo e enxofre, mas também para restaurar, recuperar a nossa saúde, para restaurar a nossa vida. E ele então, ele clamou exatamente o que Jesus espera de nós, que nós também clamemos a ele. Então qual que é o problema meu e seu? É que muitas vezes nós ficamos intimidados, nós ficamos preocupados em o que as pessoas vão dizer de nós, se nos ouvirmos clamando, gritando, pedindo socorro a Deus. Elas vão pensar que nós estamos desesperados, elas vão pensar que nós estamos perdidos, elas vão pensar que nós ficamos loucos. Muitas vezes é assim que nós tratamos essa situação, muitas vezes é assim que nós lidamos com este recurso que Deus nos deu, o clamor. É assim que nós tratamos o clamor, uma ferramenta da fé que Deus deu para nós utilizá-lo, para nós conquistarmos da parte de Deus a bênção dele, para nós, para nossa casa, para nossa família, para a igreja do Senhor, para a nossa nação. Mas às vezes nós ficamos com esta visão. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Vão dizer que eu sou um fanático, vão dizer que eu sou uma fanática, vão dizer que eu sou um louco, uma louca, e ainda vão até me repreender dizendo assim: cala a boca, Deus não é surdo. E é isso que a gente pensa, e é por causa deste pensamento errado que nós temos em relação ao clamor, é que nós não clamamos mais, e nós deixamos de receber a bênção do Senhor, o milagre dele para a nossa vida, porque nós ficamos preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar. Outras vezes também nós acomodamos: Jesus Cristo vai voltar mesmo, ele vai levar a igreja dele, e em breve tudo isso vai acabar mesmo, então eu não vou clamar porque em breve eu vou ser arrebatado. Tem gente pensando desse jeito, tem gente pensando assim. A igreja lá da Tessalônica, para quem o apóstolo Paulo escreve 2 cartas, ele chama a atenção dos crentes de Tessalônica exatamente por causa disto. Muitos acomodaram de tal ponto que não nem trabalhava mais, porque estavam dizendo para eles que Jesus Cristo ia voltar em breve. Então eles começaram a tirar conclusões erradas. Se Jesus Cristo vai voltar, então para que eu vou trabalhar? Então para que eu vou plantar? Para que eu vou colher? Se Jesus Cristo vai voltar, não preciso eu fazer mais isto. Eu vou para o céu mesmo, e este meu corpo defeituoso, ele vai ser glorificado. Carne e sangue não herda o reino dos céus. Eu vou receber um corpo glorificado. Então eu não vou mais clamar, eu vou aceitar as coisas do jeito que elas são. Muitas pessoas fazem isto, e fazem exatamente por comodismo, por conformismo, por incredulidade, dureza de coração. Não quer se expor, não quer se dispor diante da sociedade, diante das pessoas, com aquela preocupação: mas o que elas vão pensar de mim? Eu não me preocupo com o que as pessoas vão pensar de mim, se eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Eu me preocupo em fazer coisas erradas, e as pessoas blasfemar diante de Deus ou contra Deus por minha causa, por causa das coisas erradas que eu estou fazendo. Eu procuro consertar as coisas erradas da minha vida, eu procuro me policiar o tempo todo, para que eu comece a mudar aquelas coisas erradas que eu acostumei a fazer, que virou vício na minha vida. Tem coisas erradas que a gente faz que vira vícios na nossa vida, e a gente, quando você menos espera, você está fazendo aquilo de novo. Aí nós precisamos nos policiar, nós precisamos vigiar, para que a gente mude, pare de fazer as coisas erradas, aquelas que expõem o nome do Senhor,
aquela que leva o incrédulo a blasfemar diante de Deus por causa dos nossos erros. Mas clamar a Deus é algo glorioso, é uma ferramenta dada por Deus para o nosso bem. E o cego Bartimeu, ele compreendeu isto, e ele viu que aquela era a oportunidade dele receber da parte de Deus, através daquele que havia vindo dos céus para buscar e salvar o que estava perdido. Ele viu a oportunidade de ter a sua visão restaurada, de ter o seu problema social resolvido. Por quê? Pelo fato dele ser cego, ele não tinha independência econômica, ele dependia das migalhas que as pessoas davam para ele. E ele então havia criado o hábito de se assentar ali na estrada da cidade de Jericó, e lançar a sua capa para poder pedir esmolas, para pedir às pessoas o sustento da sua vida. Provavelmente ele tinha família, porque ele queria voltar a enxergar, ele já enxergava. E agora ele, naquela situação complicada, dependendo da generosidade das pessoas, dependendo da contribuição daquelas pessoas, quando ele vê que era Jesus de Nazaré, Jesus o filho de Davi, Jesus o Salvador, o Filho de Deus, que havia chegado na cidade de Jericó, ele então aproveitou a oportunidade, e a ferramenta que ele tinha naquela hora era a sua voz e a sua fé. Então o que ele fez? Ele clamou, e quando mandaram que ele parasse de clamar a Jesus, de chamar a atenção de Jesus, ele não parou não, porque ele tinha alvo, ele tinha foco, ele sabia onde ele queria chegar, ele queria a bênção, ele não se calou. As pessoas falaram para ele se calar. Olha aí no verso de número 47. E vendo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele não se calou. Cada vez ele gritava mais. Agora já não era clamor, já era grito. Ele gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E qual foi o resultado disto? Qual foi o resultado? Deus ficou irado com ele. Deus repreendeu o Bartimeu, dizendo: ô Bartimeu, eu não sou surdo. Ô Bartimeu, por que você está gritando desse jeito? Não, Deus não repreendeu a ele. Pelo contrário, ele clamou, chamou Jesus. Jesus parou e prestou atenção em Bartimeu. E o que ele diz? O que Jesus faz? Jesus manda chamar Bartimeu. Parou Jesus e disse: chamai-o. Oh, coisa boa! Olha o resultado do clamor, olha o resultado do grito, olha o resultado do empenho, da fé do Bartimeu. Jesus parou e mandou chamá-lo, e chamaram, dizendo: levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, a mesma que ele usava para recolher aquelas migalhas que as pessoas davam para ele, ele lançou de si a capa e deu um salto, deu um pulo e foi ter com Jesus. Pronto, o que ele queria, ele conquistou. Ele chamou a atenção de Jesus. Agora era a hora dele receber o milagre. O milagre dele viria das mãos daquele que passava ali, e viria das mãos de Jesus, a quem ele clamou. E então perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Ele tinha propósito para ele clamar com tanto empenho. Ele sabia onde queria chegar, ele sabia o que queria. Não era qualquer coisa que ele queria, não era qualquer ajudinha. Ele queria voltar a enxergar algo que aos olhos humanos era impossível, algo que ele não tinha condição nenhuma de obter, a não ser por sua fé no Filho de Deus. O que Jesus fala para ele? Ele diz para Jesus, né? Quando o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver.
Era tudo que ele queria na vida. Que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então o resultado foi maravilhoso. Valeu a pena ele clamar. Valeu a pena ele abrir a boca naquele dia e pedir a Jesus Cristo que fizesse um milagre na sua vida. Valia a pena, valeu a pena, vale a pena, vale a pena. Você clamar ao Senhor Jesus, que é o mesmo que passou em Jericó naquele dia. Ele é o mesmo hoje, o mesmo que restaurou as vistas de Bartimeu. Ele é o mesmo. E o problema meu e seu às vezes é isto, é que nós ficamos tímidos. Jesus, ele não veio para fazer apenas um pronunciamento para as pessoas. Ele veio para trazer a esperança. Ele veio para trazer resposta ao que clama. Ele veio para ser a resposta ao que clama. Ele veio para isto. Então ele não veio para passar por ali e deixar uma mensagem e ponto final, não. Ele veio para ser a solução do problema. Ele veio para resolver o problema da humanidade. Ponha isto no seu coração, que Jesus Cristo deixou o seu trono de glória, deixou os céus e veio aqui na terra e sujeitou-se, humilhou e nasceu como qualquer um de nós. Nasceu como um humano qualquer, sendo ele Deus, sendo ele o início de toda a criação, o primogênito de Deus. Tudo que Deus fez após Jesus Cristo. Porque a primeira obra de Deus foi exatamente o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação de Deus. E ele veio à terra, ele veio como a solução para os problemas do ser humano. Ele é a solução. Ele não é um líder, ele não é um mestre. Ele não é o ícone da religião dos crentes, da igreja. Não. Ele é a solução do ser humano. Ele é o que veio para mudar a história, para nos dar a vida e vida com abundância. Não tem outro, não tem um plano B de Deus para resolver o problema da humanidade. Só tem ele, Jesus Cristo, o Filho do amor de Deus. Deus é amor. Jesus Cristo é o Filho do amor de Deus, que veio exatamente para ser a solução dos problemas da nossa vida. O Bartimeu entendeu isto. Então ele não veio apenas para passar por aqui e deixar uma boa mensagem, uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, não. Ele veio como o consolo, ele veio como a esperança, ele veio como a nossa fé incorporada em um homem chamado Jesus, o Messias de Israel. Ele veio para tudo isso. Então o Bartimeu compreendeu isso, porque Jesus estava ali para trazer a resposta ao que clama. Ele era a resposta, ele tinha a resposta, ele sempre teve e ele sempre terá. Então que você e eu, que nós não tenhamos medo, que você não tenha medo de clamar, não tenha medo de clamar ao Senhor. Não tenha medo de abrir a sua boca e clamar a Deus, de clamar a Jesus, pedir a Ele: Jesus, tenha compaixão de mim. Não tenha medo de gritar bem alto: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Não tenha medo. Não tenha medo de clamar a Ele, de pedir a Ele para fazer o milagre na sua vida. Não tenha vergonha de clamar a Ele. Clama-me e eu te responderei. E eu te anunciarei coisas grandes que você ainda não sabe. Então clamar a Deus é algo que está no projeto de Deus para a nossa vida. Não é porque hoje a maior parte das pessoas vivem em comunidade, vivem nos grandes centros, em cidades povoadas, cercadas de várias casas ou coisa desse tipo, que as pessoas vão se intimidar e não vai clamar. Não que nós precisamos clamar, que Deus é surdo, não nos ouve.
ouve. Não, mas o clamor, quando nós clamamos, é porque nós estamos de fato interessados em receber aquilo que vai mudar a história da nossa vida, porque tem situação que você recebe assim um paliativo e vai levando, vai conduzindo a vida, mas tem situação que somente o milagre pode resolver, e no caso do Bartimeu, era um milagre, ele precisava do milagre, ele precisava ser curado daquela cegueira, ele precisava voltar a enxergar. Então, de fato, ele precisava do milagre, era urgente. Jesus estava passando ali, ele não sabia se Jesus voltaria ali, então ele tinha que aproveitar aquela oportunidade e atrair a atenção do Filho de Deus para a sua vida, e ele conseguiu. Conseguiu de que maneira? Clamando. Surgiu obstáculos, porque as pessoas que estavam lá falaram para ele, repreenderam a ele dizendo: cala-te. Mas aí foi que ele gritou mesmo, aí foi que ele gritou, porque quem queria que ele calasse era Satanás, para impedir que ele recebesse o seu milagre, para impedir que naquele dia o Filho de Deus fosse glorificado ali, na saída da cidade de Jericó. Porque ele já havia entrado na cidade, já havia feito milagre na vida daquele publicano, daquele cobrador de impostos, que era odiado na cidade. Ele já havia entrado na cidade, já havia deixado ali a marca do seu poder, a marca da sua glória. Ele já havia feito algo extraordinário, já havia entrado na cidade de Jericó, e ele fez algo extraordinário, ele fez milagres de salvação na cidade de Jericó, na casa do Zaqueu, deixou o Zaqueu abençoado, deixou a casa do Zaqueu abençoada, deixou a cidade de Jericó abençoada. Agora ele estava saindo, e lá estava o cego Bartimeu, esperando para ser tocado e receber o seu milagre, e glorificar Jesus, e segui-lo, e testificar que de fato ele era o filho de Davi, o herdeiro do trono, o herdeiro daquele reino. Ele era o que veio para buscar e salvar o que estava perdido. O Bartimeu era um sinal de que ele veio para mudar a situação, e que clamar a ele é algo que traz grandes resultados para a nossa vida. Então, que você não tenha medo de clamar ao Senhor, que você não tenha vergonha de clamar ao Senhor, e que você não trate esse recurso que Deus colocou à nossa disposição, o clamor, o clamar a Ele. Que você não trate este recurso de maneira indiferente, com indiferença. Não adianta, eu vou ter que aceitar, porque eu já pedi a Deus e Deus não me deu. Que você não trate essa ferramenta espiritual que Deus colocou à nossa disposição, que você não trate o clamor, clama-me e eu te responderei. Que você não trate o clamor com indiferença, e se torne uma pessoa pragmática, uma pessoa que só faz aquilo que já aprendeu a praticar todos os dias, e que não passa disto. Que você saia da prática e passe a viver o novo de Deus. E se o novo de Deus, para mudar a história da sua casa, da sua família, é você clamar ao Senhor, então clame. Clama-me e eu te responderei. Então que você ocupe a sua vida a clamar a Deus, e não ter medo do que as pessoas vão dizer de você, não ter medo do que as pessoas vão falar a seu respeito, não ter medo do que as pessoas vão sair falando a seu respeito. Não se preocupe com isto. Preocupe em buscar a Deus, procurem buscar o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor que deu a sua vida por nós. Ele pagou um preço muito grande pela sua vitória. Ele pagou um preço muito grande pela minha vitória. Ele pagaria um preço muito grande pela restauração da vista do Bartimeu. Porque dias seguintes, logo em seguida, nos dias seguintes, ele seria o quê? Ele seria levado a morrer na cruz.
levado a dar a sua vida na cruz, mas ele havia já deixado a sua marca na vida de Bartimeu. Ele já havia deixado a sua marca na cidade de Jericó. Ele já havia deixado a sua marca na vida do Zaqueu, na casa do Zaqueu. Ele já havia deixado a sua marca na vida de Jairo, ressuscitando a sua filha. Ele já havia deixado a sua marca na aldeia de Naim, ressuscitando o filho da viúva da aldeia. Ele já havia deixado a sua marca lá na aldeia de Betânia, ressuscitando Lázaro, que já estava em estado de decomposição. Ele já havia deixado a sua marca. Quando ele marchou para a cruz, carregando o madeiro, carregando a cruz na qual ele fora crucificado, ele já havia deixado a sua marca e testificado quem de fato ele era. Então você não precisa ter medo de clamar a ele, porque ele veio como a solução para os problemas da nossa vida. E eu digo para você que vale a pena clamar ao Senhor. Clame a ele, mas não é aquele clamor de arrogância, ou o Senhor me dá, ou então eu paro de te seguir. Não é nada disso, não. Não é o clamor de arrogância, de imprepotência, de achar que você pode pôr Deus na parede e ele é obrigado a te dar aquilo que você está pedindo a ele, porque você é crente, porque você é um dizimista ou é um ofertante, e aí Deus tem a obrigação de te responder. É claro que Deus falou que aqueles que honram a ele serão honrados por ele, e ele não prometeu o mínimo, não, ele prometeu o máximo. Ele falou que aqueles que trazem o dízimo à casa do tesouro, aqueles que ofertam na casa do Senhor, ele prometeu abrir as janelas dos céus e derramar sobre eles a bênção que lhes tragam a maior abastança. É o máximo. A gente dá o mínimo, como Jesus falou: aquele que é fiel no pouco será posto sobre o muito. A resposta dele será muito mesmo, mas isso não pode ser tratado como arrogância, com arrogância, dizendo: Deus, o Senhor é obrigado a fazer isso na minha vida. Senhor, obrigado porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu oro. Não. Deus, ele nos atende pela graça e a misericórdia dele, porque ele nos ama. Ele já provou isto. E ele nos responde pela fé. A única ferramenta que o Bartimeu tinha no texto que eu li para você aqui de Marcos capítulo 10 era a voz e a fé. E ele usou essas duas ferramentas. Ele foi humilde e clamou: tenha misericórdia de mim. Ele não jogou na cara de Deus dizendo: é porque eu sou isto, eu sou aquilo, porque eu fiz isto e aquilo. Não, tenha misericórdia de mim. Então é um clamor humilde, um clamor sincero, um clamor sem arrogância, um clamor dependente de uma pessoa que só tem uma solução para a sua vida, Deus, que só tem uma solução para o seu problema, Deus. Uma pessoa que sabe que se Deus não a socorrer, ela não vai conseguir prevalecer. Bartimeu soube aproveitar a oportunidade e ele teve a resposta que ele precisava. Jesus, ele veio exatamente para isto, para libertar-nos do cativeiro, e o cativeiro do Bartimeu era a cegueira, e ele foi libertado. E ele viu a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele tem a solução para os problemas físicos da nossa vida, do nosso corpo, mas ele tem a solução também para os problemas espirituais da nossa alma. Então o que nós temos que aprender a fazer é ser ousados e clamarmos a ele. Como Paulo disse, Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas ele nos deu espírito de coragem, espírito de poder, espírito de moderação. Ou seja, eu sei de onde vim, o que eu quero e para onde eu vou. Eu nasci de Deus, e para nascer de Deus tem que ter ousadia. Para aceitar a salvação tem que ter ousadia. Para viver na fé tem que ter ousadia, tem que ser ousado. Tem que ser ousado. E se é para clamar, tem que clamar.
Se é para pedir o milagre, tem que pedir crendo no Senhor, não no que eu já fiz, ou que eu pretendo fazer, o que eu vou fazer. Não, é no que Jesus fez por nós. Pode pedir o seu milagre, você pode clamar a Deus, pode pedir socorro ao Senhor, não acreditando no que você fez, ou no que você é, ou no que você pretende fazer, mas acreditando no que Jesus Cristo é, no que Ele fez, no que Ele pode fazer por nós. Então que você clame a Ele, não deixe se intimidar. Quando se tratar da sua fé, é entre você e Deus. Clame ao Senhor, e Ele vai te responder, o resultado vai ser bom. Você terá a bênção, como Bartimeu teve. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor Deus que possui os céus e a terra, e todos os que neles habitam, abençoa poderosamente a vida desta pessoa, que passa por uma situação difícil, que não há recursos para ela em suas mãos, a não ser nas mãos do Senhor. Não há recurso para ela dentro da sua casa, a não ser numa intervenção do Senhor. Não há recurso para ela nas mãos do médico, a não ser nas mãos do Senhor. Não há solução para o problema que ela está enfrentando no psicólogo, a não ser no Senhor. Não há solução para a dificuldade financeira que ela está enfrentando, a não ser nas mãos do Senhor. Ó meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do mesmo jeito que naquele dia o Senhor socorreu o cego Bartimeu, libertando-o daquele mal, curando, restaurando as suas vistas, fazendo com que ele voltasse a enxergar, mudou a história da vida de Bartimeu, mudou a história da sua casa e da sua família, que hoje também, meu Pai, pela graça do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, age dentro desta casa, age nesta vida, atende o clamor desta mulher, atende o clamor deste homem, atende o clamor do pai de família, atende o clamor da mãe de família, meu Deus, e liberta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta deste mal, que já virou um cativeiro. Liberta esta pessoa do cativeiro, quebra os grilhões, destrói as fortalezas, corta, Senhor, corta essas amarras do diabo, destrói os ferrolhos, derruba, Senhor, as muralhas levantadas pelo maligno para manter esta pessoa cativa, que caia por terra todo este mal, toda esta artimanha de Satanás seja anulada, destruída, aniquilada, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso seja glorificado na cura, na libertação, meu Pai, na restauração, meu Deus, na porta que o Senhor já está abrindo para ele, já está abrindo para ela, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, salvando o que está perdido, mudando a história desta vida, como o Senhor mudou, meu Pai, na vida de Bartimeu. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos isso para o teu louvor, que o enfermo seja curado, que o cego volte a ver, que o cativo seja liberto, meu Pai, que o condenado à morte pela doença incurável, que esta pessoa seja curada, que o Senhor toque agora nos órgãos internos do corpo desta pessoa, e que ela seja curada, que o tumor seja removido, seja arrancado, destruído, em o nome do Senhor Jesus, e que a bênção do Senhor seja derramada abundantemente dentro desta casa, na vida desta família, na vida deste que clama a Ti, na vida desta que clama a Ti, meu Pai. Nós pedimos isso para a Tua glória, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, e nós Te agradecemos com a certeza que o Senhor proverá o que está faltando, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e porque o Senhor é fiel, o Senhor proverá o que está faltando dentro desta casa, na vida desta família, em nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, meu Pai, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém.
Muito bem, Deus te abençoe. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. E se esta mensagem tem sido bênção na sua vida, que você abençoe outras pessoas compartilhando com elas. Que você se inscreva no nosso canal, que você deixe lá o seu gostei, o seu like, e que você aperte também lá o sininho, porque assim que for postado este vídeo, você vai receber comunicado, e todos os outros vídeos que forem postados, você vai ser comunicado. Então aperte lá o sininho para você ser avisado quando nós postarmos um outro vídeo. Deus abençoe você, até o nosso próximo encontro. Fique na graça e na paz do Senhor, e que você não tenha vergonha de clamar a Deus, porque quem clama ao Senhor será respondido. Clama-me e eu te responderei. Clame ao Senhor, Ele é o mesmo que respondeu Bartimeu, que responderá você, e você vai ter um testemunho como Bartimeu, o testemunho da vitória para glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe.